Em 12 de dezembro de 22, Shui Lanshin tinha acabado de aceitar que Suil, que havia passado por um mundo paralelo porque foi arrastado para a água por um peixe grande e se afogou por causa da pesca, agora olhava para o céu acima de Shui Lanshin com um olhar de horror. Neste momento, o céu acima de Shui Lanshin estava cheio de sangue escarlate, o que parecia um sinal da chegada do fim. E neste momento, uma voz indiferente e sem emoção soou diretamente acima da estrela azul água. O mundo está morto e tudo volta às ruínas. Parabéns, você está prestes a enfrentar uma nova vida. Após essas palavras, a estrela azul da água onde Suil estava localizado se transformou diretamente no nada, como se nunca tivesse existido no universo. Quando Suil recuperou a consciência novamente, ele ainda estava um pouco confuso. Vori, para onde eu viajei de novo? Quando Suil, que estava lutando para se sustentar, viu o ambiente em que estava, Suil sentiu que ia estar muito frio. Droga, parece ter cruzado o oceano desta vez. Olhando para o lugar onde ele estava, Suil descobriu que era um pedaço de terra nua. Não havia nada que ele quisesse, e a área da terra sob seus pés parecia ter apenas cerca de 100 metros quadrados. Era lamentavelmente pequeno. Então ele olhou em volta e cercou a água do mar. Suil de repente se sentiu um pouco sem amor. Felizmente, quando Suil estava se sentindo sem esperança, uma voz ligeiramente mecânica soou diretamente no ouvido de Suil. Bem-vindo ao mar infinito de ruínas, onde você está localizado é sua ilha exclusiva. Por favor, leia os assuntos que precisam de atenção. 1. Cada recém-chegado pode receber uma caixa de tesouro de sobrevivência para novatos, e os itens na caixa de tesouro específica são aleatórios. 2. Cada recém-chegado receberá uma vara de pescar novata com 10 conjuntos de iscas comuns. Você pode usar a vara de pescar com isca e itens de pesca. 3. A ilha onde o novato está localizado terá um período de proteção de novatos de 7 dias. 4. Por favor, tente aumentar o nível da ilha e o valor da prosperidade. Quanto maior o valor da prosperidade, mais permissões você tem. 5. Todo recém-chegado despertará um talento. O talento específico do despertar depende da sorte pessoal. O talento inicial é dividido em SSS, SS, S, A, B, C, D, I, F, 9 níveis, dos quais o nível SSS é o nível mais alto, o nível F é o mais baixo. Por favor, descubra seu talento e habilidade por si mesmo. 6. Após o período de proteção para novatos, você pode enfrentar várias emergências, então, por favor, trabalhe duro para construir sua própria ilha para lidar com várias situações e sobreviver. A cortina de luz que apareceu na frente dos olhos de Suil se dissipou imediatamente depois que Suil terminou de ler as precauções relevantes. Em seguida, outra cortina de luz ligeiramente ilusória apareceu diante dos olhos de Suil. Proprietário da ilha nível 1. Nome, Suil. Idade, 23 anos. Força, 1+1. Constituição, 1+1. Espírito, 5+1. Nota: os colchetes são os valores de atributo anexados pelo proprietário da ilha em sua própria ilha, e os atributos adicionais serão inválidos quando ele sair de sua própria ilha. Prosperidade da ilha, 0 pontos. Talento. Talento de insight de nível SSS, talento de nível desconhecido, felicidade dupla, pode ser atualizado. Canal de comunicação regional, canal de negociação regional. Depois de ver claramente o conteúdo em seu painel de atributos pessoais, os pensamentos de Suil clicaram diretamente na coluna de talentos. Olhando para os 2 talentos que possuía, Suil não pôde deixar de ter uma pergunta em seu coração. Pode ser porque eu usei 2 vezes, então não posso dar 2 talentos, e esse talento ainda é dado de acordo com o nível mais alto, e também há um talento de nível desconhecido, que é simplesmente um bug. Com o flash de pensamentos na mente de Suil, a introdução dos 2 talentos também apareceu na frente de Suil. Talento de percepção de nível SSS. Introdução de talentos. Aqueles que têm esse talento podem ver tudo e encontrar informações que as pessoas comuns não conseguem encontrar. A habilidade do talento aumentará com a melhoria da força. Nota: quando o talento de Insight descobrir que a criatura que está sendo observada não pode ser detectada, ela estará em um estado oculto por si só.
Felicidade em dobro para talentos desconhecidos, atualizável. Introdução ao talento. Abra o baú do tesouro para obter o dobro de recursos e as condições de atualização são desconhecidas. Nota: baús de tesouro especiais precisam completar o teste do baú do tesouro para obter recompensas em dobro. 666 Depois de ler a introdução dos dois talentos, Suil sentiu que a combinação desses dois talentos era uma combinação perfeita. Sem pressa em clicar no canal de comunicação, os olhos de Suil foram atraídos por uma caixa dourada de tesouro de sobrevivência para novatos na cortina de luz. Ao lado desta caixa de tesouro, havia um fantasma de uma vara de pescar que parecia muito simples. Se deseja receber a caixa do tesouro de sobrevivência para iniciantes, vara de pescar e isca. Quando os pensamentos de Suil tocaram a caixa do tesouro, um som de notificação soou imediatamente no ouvido de Suil. Sim. Jin, parabéns, você recebeu com sucesso o baú do tesouro de sobrevivência para novatos. Seu talento de felicidade dupla é acionado por si só e você obteve os seguintes itens. 1. 5 litros de água mineral asterisco 2. 5 pacotes de macarrão instantâneo Candy Shoifu asterisco 2. Voari, isso é tudo. Vamos apenas dar macarrão instantâneo e devolver produtos falsificados e de má qualidade. Depois de ver as coisas abertas no baú do tesouro de sobrevivência para novatos, Suil ficou pasmo. O baú do tesouro de sobrevivência para novatos fez uma imagem tão dourada que Suil pensou que poderia encontrar algo bom. No final, este é do seu tio. Ao mesmo tempo, vários itens apareceram diante dos olhos de Suil, incluindo uma vara de pescar que não parecia boa, 10 iscas ao lado dela, 2 garrafas grandes de água mineral e 10 pacotes de alimentos saudáveis. Macarrão instantâneo Shoifu. Quando os olhos de Suil se fixaram nessas coisas, a introdução dessas coisas também apareceu na frente dos olhos de Suil. 1. 5 litros de água mineral. Introdução. A água potável comum pode garantir que você não morra de sede no estágio inicial. Macarrão instantâneo Candy Shoifu. Introdução. Um pacote não é suficiente, 2 pacotes são demais, alimentos secos são um pouco secos, recomenda-se preparar em água quente. Vara de pescar novato. Durabilidade, 100. Introdução. Toda vez que um item é pescado, a durabilidade será reduzida em 1 ponto. E o projeto da vara de pescar pode ser obtido, que pode ser atualizado. Isca comum. Introdução. Pode ser usado para atrair baús de tesouro de madeira comuns no mar. Nota. Significa meia estrela, significa uma estrela. Depois de estender a mão para pegar a vara de pescar e pesá-la algumas vezes, Suil não começou a pescar diretamente, mas clicou nos 2 canais acima da cortina de luz, querendo ver o que as outras pessoas estão fazendo no momento. Canal de comunicação regional. 5.000 pessoas são uma área pequena, e cada pessoa pode enviar 10 mensagens gratuitamente todos os dias. Nota. A prosperidade da ilha ocupa o primeiro lugar na região e terá 5 horários de fala adicionais por dia. Canal de comércio regional. Você pode colocar seus próprios itens nele para negociar e trocar, e pode negociar até 10 vezes por dia. Nota. A prosperidade da ilha ocupa o primeiro lugar na região e haverá 5 transações adicionais por dia. Depois de olhar para as introduções dos 2 canais, Suil foi o primeiro a clicar no canal de comunicação. Droga! Por que panelas e frigideiras saíram desse baú do tesouro de sobrevivência? Eu quero água e comida. Nima, vendi 3 quilos de arroz, mas não tem água. Mestre, o que diabos é uma boneca? Olhando para o canal de comunicação, Suil descobriu que a maioria das pessoas que falavam no canal de comunicação eram itens encontrados na caixa do tesouro de novato de Tukal. Olhando dessa maneira, Suil de repente sentiu que tinha sorte de ter água fervida e macarrão instantâneo. É que a maioria das pessoas pode não ter reagido, então no canal de comunicação neste momento, as informações faladas também estão espalhadas e a velocidade de deslizar a tela não atingiu. Depois de continuar a escanear, Suil descobriu que não havia informações úteis, então ele saiu diretamente do canal de comunicação e entraria depois de um tempo para verificar a situação. Então Suil pegou diretamente a vara de pescar e caminhou em direção à borda da ilha. Quando chegou à borda da ilha, Suil não estava com pressa para pescar,
mas se concentrou no mar à sua frente. Abaixo da superfície do mar aqui, os recursos do baú do tesouro são relativamente raros e comuns, recomenda-se mudar o local de pesca. Quando Suil estava se concentrando, uma legenda brilhou diretamente nos olhos de Suil. Depois de ver esta mensagem, Suil imediatamente se virou e caminhou em outra direção. Os recursos do baú do tesouro abaixo da superfície do mar são médios aqui, por isso é recomendável alterar o local de pesca. Depois de mudar a direção, Suil descobriu que essa posição de pesca ainda não era boa o suficiente, então Suil mudou a direção novamente. Os baús de tesouro abaixo da superfície do mar são ricos em recursos, recomenda-se pescar aqui. Bonito. Depois de ver esta mensagem de lembrete, Suil se animou instantaneamente. Imediatamente, Suil também se virou para o mar à sua frente, sacudiu levemente a vara de pescar e a linha de pesca imediatamente caiu na água. Suil, que entendeu a importância da vara de pescar no estágio inicial, olhou atentamente para o flutuador, segurando a vara de pescar com força nas mãos. Depois de ficar de pé por um tempo, Suil também se sentou de pernas cruzadas. E o tempo estava passando lentamente enquanto Suil estava pescando. Pescar tem tudo a ver com paciência, então mesmo que não houvesse movimento no flutuador por um tempo, o rosto de Suil não tinha muita flutuação de expressão. De repente, neste momento, Suil percebeu que o flutuador estava flutuando acima da superfície da água e de repente afundou na água. Depois de descobrir essa situação, Suil também puxou a vara de pescar com toda a sua força em um instante. Com Suil exercendo sua força, um pequeno baú de tesouro de madeira também flutuou acima da água. Baú de tesouro de madeira comum. Introdução. Contém 10 peças de madeira comum, basta arrastá-la para a terra. Quando o olhar de Suil varreu o baú do tesouro de madeira flutuando na água, o talento de percepção de Suil também penetrou diretamente nas informações desse baú do tesouro de madeira. Depois de ver as informações sobre o baú do tesouro, Suil não hesitou em puxar a vara de pescar diretamente para trás, e o baú do tesouro de madeira na água foi arrastado por Suil assim como as informações de introdução, sem qualquer resistência durante o período. Olhando para o baú do tesouro de madeira que ele arrastou na frente dele, Suil o tocou diretamente. Jin, você obteve um baú de tesouro de madeira comum, você escolhe abri-lo. Sim. Assim que ele se aproximou, Suil ouviu o som de notificação em seu ouvido, e Suil, que já sabia o que havia dentro, não tinha nenhum olhar animado no rosto. Talvez depois de possuir o talento de insight, Suil não seja capaz de experimentar a emoção de abrir a caixa cega, mas se você deixar Suil desligar esse talento, é definitivamente impossível. O baú do tesouro está abrindo, o talento felicidade dupla é ativado e você obteve 10 pedaços de madeira comum *2. Quando a caixa do tesouro de madeira foi aberta por Suil, Suil descobriu que a caixa do tesouro de madeira se dissipou diretamente, em seguida, havia uma pilha de madeira na frente de seus próprios olhos. Ao mesmo tempo, informações sobre madeira também apareceram diante dos olhos de Suil. Madeira comum. Introdução. Pode ser usado para construir casas de madeira e móveis de madeira. Também pode ser usado como material de queima para iluminação e aquecimento. Se você não sabe como construir uma casa de madeira sozinho, pode tentar pescar o plano de fabricação da casa de madeira e, em seguida, usar diretamente o mapa de fabricação da casa de madeira para construí-la você mesmo. Nota: 100 peças de madeira podem construir uma cabana de madeira com uma área de 15 metros quadrados. Em relação a isso, Suil acenou com a cabeça ligeiramente. Esta madeira é bastante útil e pode ser usada para construir uma residência, caso contrário, ficará ruim quando chover. É que são necessárias 100 partes de madeira para construí-lo, e Suil é um pouco pior. Então, para morar em uma casa de madeira o mais rápido possível e obter alguns novos suprimentos, Suil teve que começar uma nova pesca novamente. Em seguida, Suil começou a entrar no estado de pesca chato novamente. Felizmente, também existe um canal de comunicação para refrescar Suil. Este não é Suil segurando a vara de pescar com força na mão e, em seguida, distraidamente começou a navegar no canal de comunicação. Depois de tanto tempo, o canal de comunicação regional onde Suil está localizado finalmente se tornou animado. Droga,
Quem pode me dizer como é pescar um baú de tesouro de madeira danificado e abrir um par de meias fedorentas encharcadas de água? Os irmãos lá em cima estão bem e eu não peguei nenhuma coisa boa. No primeiro baú do tesouro que pesquei, apenas 2 pães foram abertos. Tio Ni, saia daqui. Há algum irmão que queira ver meias? Envie um bate-papo privado com uma garrafa de água. De alma em Mei, fique longe e queira trocar fotos por água. Você está pensando em peidos. É preciso dizer que o canal de comunicação desta reunião se tornou um lugar para a maioria das pessoas desabafar seu pânico. Afinal, nem todos conseguem enfrentar com calma esse tipo de cena, e o canal de comunicação apenas permite que essas pessoas desabafem seu pânico. Quanto a Suil, ele morreu uma vez, e então encontrou esse tipo de viagem no tempo coletiva logo após a transmigração da alma, então Suil já estava um pouco nervoso. Enquanto observava Suil no canal de comunicação, ele notou os flutuadores na água. Droga, é tão pesado. Nesse momento, Suil, que estava olhando para a boia, de repente descobriu que a boia estava afundando de repente, então o braço de Suil também exerceu força. Mas desta vez Suil sentiu que era muito diferente da caixa de tesouro de madeira que ele pegou pela primeira vez. Desta vez, Suil sentiu claramente o poder da resistência subaquática. Felizmente, Suil está na ilha e tem o bônus de poder da ilha, então a força de Suil neste momento também é 2 vezes mais forte do que antes da travessia. Se não fosse pelo medo de explodir o poste, Suil teria explodido o que quer que ele dissesse. Depois de usar algumas técnicas de pesca usuais, Suil finalmente pegou o baú do tesouro sob a água acima da superfície da água, mas foi preciso muito esforço para puxá-lo para cima. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém um cabo de uma pistola tipo 59 e 8 cartuchos de balas. A habilidade de pescar esta caixa de tesouro é arrastá-la intermitentemente. Nota: por favor, não o arraste com força, caso contrário, será fácil desenganchar. 6. Na verdade é uma arma, embora não pareça ser muito eficaz no momento. Depois de ver as informações do baú do tesouro que emergiu na água e afundou novamente, Suil de repente recuperou sua energia. E Suil, que havia sido lembrado de seu talento, naturalmente não arrastaria esse baú do tesouro pela força bruta. Eu vi que Suil nesta reunião começou a andar e puxar para frente e para trás na ilha, e gradualmente o baú do tesouro de madeira sob a água foi puxado cada vez mais perto da costa por Suil. Finalmente, com a força de Suil, a caixa do tesouro de madeira na água também foi puxada com sucesso para a costa por Suil. Sabendo o que havia dentro, Suil não tinha nenhuma marca de tinta, então ele escolheu abrir diretamente o baú do tesouro de madeira. Pistola tipo 59. Introdução. O carregador tem capacidade para 8 cartuchos e o alcance efetivo é de 50 metros. Tem forte letalidade contra humanos e animais comuns. Nota: o alcance é limitado. Por favor, atire a curta distância para garantir a máxima letalidade. Com o talento da felicidade dupla, Suil naturalmente conseguiu 2 pistolas estilo 59 e 16 cartuchos de balas correspondentes. Assim que a arma foi usada, Suil não pôde deixar de ter um lampejo de excitação em seus olhos. Afinal, na era pacífica de Suil, era basicamente difícil para as pessoas comuns terem a oportunidade de obter uma arma de verdade. Depois de carregar as balas no carregador e tatear por um tempo, Suil ergueu a arma e apontou para uma pilha de madeira não muito longe. Estrondo. Com um tiro, Suil disparou com sucesso o primeiro tiro. Depois de testar o efeito de disparar a arma, Suil continuou a atirar sem desperdiçar balas. Afinal, uma arma não tem balas e não é diferente da sucata. É melhor usar com moderação. Se não fosse por descobrir como usar essa coisa, Suil não queria atirar na madeira. Suil, que colocou a arma de lado casualmente, dedicou-se a pescar novamente, e não havia como ser tão chato na ilha. Mas para Suil, sua pesca é muito melhor do que outras pessoas. Afinal, Suil não tem apenas talento para enforcar, mas também um talento para o insight, que pode ser considerado o começo do destino. Outros não tiveram essa sorte e tinham a garantia de pegar algo todas as vezes. Não havia poucas pessoas na Força Aérea, e algumas pegaram um monte de lixo.
Se Suil não tivesse sido lembrado por seu talento de perspicácia e escolhido um lugar rico em suprimentos subaquáticos, sua situação atual provavelmente seria semelhante à dos outros. Ei, isso mesmo, o baú do tesouro foi enganchado novamente. Suil, que mais uma vez encontrou o baú do tesouro afundando, também teve um lampejo de alegria em seus olhos. Afinal, toda vez que o flutuador afunda, significa que há um baú do tesouro enganchado. Vori, o que você pegou? Suil, que acabará de mostrar alegria em seus olhos, ficou cambaleante de repente com a força da vara de pescar. Se Suil não estivesse a mais de 1 metro de distância do mar, ele quase o teria levado para a água. Depois de reagir, Suil também segurou a vara de pescar com as duas mãos e puxou-a para trás com cautela. É que Suil apenas recuou um pouco. A força da vara de pescar imediatamente forçou Suil a dar outro pequeno passo à frente. Neste momento, Suil não ficou surpreso, mas feliz, porque através dos 2 lembretes de pesca de insight sobre talento, Suil descobriu que quanto maior a classificação por estrelas do baú do tesouro, maior a luta do baú do tesouro. Mas agora, Suil sentiu claramente que a força vinda da água desta vez era muito mais forte do que o baú de tesouro de madeira comum que ele pescou agora. Combinado com a categoria de classificação por estrelas de baús de tesouro para pescar com isca comum, Suil sentiu que aquele que mordeu a isca debaixo d'água desta vez deve ser um baú de tesouro de madeira comum. Eu só não sei o que está dentro do baú do tesouro desta vez. Então, sob o puxão contínuo de Suil, as coisas abaixo da superfície da água finalmente vieram à tona por um tempo. Baú de monstro normal. Introdução. Este baú do tesouro esconde um goblin de baixo nível. Depois de pescar o baú do tesouro, você pode optar por abrir o baú do tesouro para liberar o goblin. Nota: a recompensa do baú do tesouro só pode ser obtida após derrotar ou matar o goblin. Goblin de baixo nível. Força, 1, 5. Constituição, 2. Espírito, 1, 5. Arma, espada larga. Avaliação: a coisa mais lixo entre os goblins, com capacidades de construção simples, de acordo com seus itens existentes, a melhor maneira de lidar com isso é usar armas para atirar. Depois de olhar para o baú do tesouro que acabará de flutuar na superfície da água, Suil descobriu que havia muito mais informações piscando diante de seus olhos do que antes. Este é um tipo especial de baú do tesouro. Eu só não sei quais recompensas serão dadas depois de matar essa coisa. Depois de ler as informações, Suil de repente ficou um pouco interessado, porque esse tipo de baú do tesouro era mais uma vez para Suil encontrar. De volta à diversão de abrir caixas cegas. Se ele pegasse esse baú de tesouro monstruoso antes de pegar a arma de fogo, Suil teria que considerar se deveria pescá-lo para abrir esse baú de tesouro especial. Afinal, o cara aqui, embora seus atributos abrangentes não sejam tão bons quanto ele mesmo com a bênção da ilha, mas esse cara tem armas. Mas agora, Suil, que tem 2 armas, obviamente não tem essa preocupação, porque o talento de insight fornece o melhor método de estratégia. Logo Suil e o baú do tesouro monstruoso sob a água começaram um longo cabo de guerra. Finalmente, após 20 minutos de puxões extremos, Suil conseguiu levantar o baú do tesouro do monstro. Olhando para o baú do tesouro monstruoso à sua frente, Suil casualmente colocou a vara de pescar de lado, então pegou as 2 pistolas tipo 59 ao lado dele, ao mesmo tempo. Tocou rapidamente o baú do tesouro monstruoso na frente dele e disse silenciosamente em seu coração para abri-lo. Tesouro. Depois de ler em silêncio, Suil imediatamente se afastou e fixou os olhos na localização do baú do tesouro do monstro. Imediatamente, Suil viu apenas um flash de luz branca e, de repente, um cara com uma altura de menos de 5 metros e uma figura ligeiramente curvada apareceu diretamente na frente de Suil. Vendo essa cena, Suil puxou diretamente o gatilho sem dar ao Goblin tempo para reagir. E desta vez, o Goblin que acabará de ser libertado do baú do tesouro do monstro, antes que ele tivesse tempo de descobrir o ambiente em que estava, só sentiu muita dor em seu corpo e depois caiu diretamente na frente de seus olhos. Embora Suil não tivesse treinamento profissional de tiro, ele ainda brincava com um estilingue quando era criança. Ele ainda podia mirar a uma distância tão curta. Não apenas no caso, Suil disparou 5 balas de uma só vez,
diretamente no corpo do Goblin, e abriu 5 buracos de bala. Jin, você matou o monstro Goblin de baixo nível no baú do tesouro de monstro normal. Você pode escolher uma das seguintes recompensas. Opção 1, um escravo Goblin de baixo nível. Opção 2, conhecimento de construção possuído por Goblins de baixo nível. Depois que Suil matou o Goblin de baixo nível, a seleção de recompensa da caixa do tesouro do monstro também apareceu na frente dele. Sem pensar muito, Suil escolheu diretamente o escravo Goblin. Jin, a felicidade dupla do talento Jin é acionada e você tem 2 escravos Goblins. Após o som de notificação, os olhos de Suil também apareceram do nada, 2 Goblins exatamente iguais aos de antes. Quanto ao Goblin que caiu no chão, ele se dissipou diretamente. Goblin de baixo nível. Status: escravo. Lealdade: 100, não pode trair. Força: 1, 5. Constituição: 2. Espírito: 1, 5. Habilidades: construção de fundações. Arma: espada larga. Introdução: a força de trabalho mais barata, precisa apenas de uma pequena quantidade de comida para sobreviver, e foi implantada na linguagem comum. Os 2 goblins que já haviam aparecido na ilha, no momento em que viram Suil, seus olhos se encheram de fama e compra no canal de negociação, em vez de varrer mercadorias. Quanto a Suil, que saiu do canal de negociação neste momento, ele descobriu que o flutuador afundou assim que ele pegou o anzol, e Suil, que estendeu a mão e puxou a vara de pescar, não pôde deixar de mostrar uma expressão um pouco desapontada no rosto. Não há resistência alguma sob o fundo da água, e parece um baú de tesouro comum novamente. Quando Suil exerceu força em sua mão, a caixa do tesouro sob a água também foi arrastada diretamente para a costa por Suil. Depois disso, Suil nem olhou para as informações do baú do tesouro, então ele escolheu abri-lo diretamente. Jin, você abriu a caixa de tesouro de madeira comum, o talento de felicidade dupla é acionado e você obteve uma caixa, 50 peças, de isqueiro à prova de vento *2. Mostrar. Depois de ver as coisas abertas neste baú do tesouro, Suil de repente sentiu que finalmente tinha um item comercial. Afinal, é algo que faz fogo. Ninguém mais sempre tentará fazer um. É impossível para todos perfurar lenha para fazer fogo. Então Suil, que colocou as 2 caixas de isqueiros de lado, virou-se para olhar para os 2 goblins que estavam trabalhando duro. Agora os 2 goblins estão aparando a madeira com facas grandes, mas é realmente difícil fazer mesas e bancos de madeira com facas grandes. Depois de pensar sobre isso, Suil pendurou diretamente alguns isqueiros no canal de negociação e, em seguida, definiu as condições de negociação. Item comercial: isqueiro à prova de vento, 5 peças. Troque itens. Para cada isqueiro, troque 0,1 por serras manuais, 0,1 por cinzéis, 0,1 por eixos, 0,1 por plainas e 0,1 por martelos. Depois de desligar, Suil parou de olhar para o canal de negociação, mas continuou a pescar. Nesta mão, Suil ainda tinha 6 cópias de iscas comuns, o que foi o suficiente para Suil pescar 6 baús de tesouro novamente. Para ser honesto, o que Suil mais quer pescar é, na verdade, a longarina de energia comum, que é o material para fazer iscas. Afinal, essa coisa é a coisa mais importante. Quanto a como Suil sabia como fazer a isca, depois de olhar para a isca com cuidado, informações mais detalhadas sobre a isca apareceram em seus olhos, incluindo a composição da isca. É só que, se essa coisa pode ser capturada ou não, depende da sorte, e também é possível que alguém já a tenha pego, mas não seja vendida no canal de negociação, o que também é muito possível. Como esse tipo de longarina de energia não é uma coisa comum à primeira vista, mesmo que outras pessoas não tenham o atributo de insight de Suil e não possam obter o uso da longarina de energia em primeiro lugar, elas não devem ficar penduradas no canal de negociação negociado casualmente acima. Suil sentiu que não deveria ser difícil obter esse tipo de longarina de energia para fazer iscas comuns. Caso contrário, com apenas 10 porções de isca comum, talvez 50% das pessoas não conseguissem sobreviver ao estágio de novato. Logo o tempo passou lentamente enquanto Suil estava pescando. Agora Suil só tinha os 2 últimos pedaços de isca em suas mãos, e os itens que Suil pegou no meio 4 vezes foram
Desenhos de casas de madeira comuns. Introdução. Coloque os desenhos em 100 pedaços de madeira. Opte por usar os desenhos e você mesmo poderá construir uma casa de madeira de 15 metros quadrados. Maçã fresca comum. Introdução. Maçãs com frescor superior a 95 são comestíveis para saciar a fome. O melhor tempo de consumo é dentro de 10 dias. Recomenda-se armazená-los em local fresco por mais tempo. Longarina de energia comum. Introdução. Um dos materiais para fazer isca comum, amasse e misture com farinha para fazer isca comum. Nota. Uma longarina de energia pode fazer 30 iscas comuns. Tapete de bambu comum. Introdução. Tapetes comuns são mais confortáveis para dormir do que solo duro. Para ser honesto, depois de pescar a longarina de energia, o coração de Suil imediatamente relaxou. Afinal, em comparação com a longarina de energia, Suil não podia acreditar que ninguém poderia pegar essa coisa em uma área. Então, nas 2 últimas viagens de pesca, Suil já estava pescando em uma postura muito relaxada. Jim, o isqueiro à prova de vento que você carregou foi vendido. Você deseja retirar o item trocado. Enquanto Suil estava pescando, uma notificação de que a transação foi bem-sucedida soaria diretamente ao lado de seus ouvidos. Em relação a isso, Suil não escolheu diretamente extraí-lo, porque nenhum baú do tesouro havia sido enganchado ainda. Coincidentemente, neste momento, Suil de repente sentiu a vara de pescar em sua mão afundar, e Suil, que pescou 8 vezes, já descobriu a força e a sensação dos baús de tesouro de diferentes estrelas. Portanto, não há necessidade de puxar o baú do tesouro para fora da água. Apenas pelo toque de sua mão Suil sabe que há um baú de tesouro de madeira comum sob a água. Quando Suil exerceu sua força e arrastou a caixa do tesouro abaixo da superfície da água para a superfície, a classificação por estrelas da caixa do tesouro foi esperada por Suil. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém um conjunto de panelas e frigideiras, pauzinhos, colher. Está tudo bem, eu tenho uma tigela de macarrão para o jantar. Em relação aos itens contidos no baú do tesouro capturado desta vez, Suil também acenou com a cabeça ligeiramente. Vou levá-lo com a última vara. Olhando para as panelas e frigideiras empilhadas de lado, Suil casualmente jogou a última vara. Não sei se a última vara de Suil estava sem sorte ou outra coisa, a boia foi puxada para baixo 5 segundos após a isca entrar na água. Lindo! Quando ele puxou o poste, descobriu que a força era semelhante à de um baú de tesouro de madeira comum. Suil não pôde deixar de gritar em voz baixa, era como pegar um peixe grande ao pescar, era tão bom. Com a força de tração de Suil, o baú do tesouro sob a água também foi vislumbrado por Suil. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém um carro comum com um tanque de combustível cheio. Recomenda-se não dirigir na ilha. Depois de ver a dica deste baú do tesouro, a boca de Suil estava cheia de palavras coquetes, mas ele ficou um pouco sem palavras. Embora ele soubesse que o baú do tesouro que ele havia pescado continha tudo nele, e poderia ver tudo nele, Suil nunca esperou que ele pudesse pegar uma coisa dessas. Dirija um martelo, esta ilha tem 10 metros de comprimento e largura, e ela irá para o mar para alimentar o baú do tesouro assim que começar. Felizmente, este carro não é completamente inútil na opinião de Suil. Pelo menos antes da construção da casa de madeira, dormir em um carro ainda é mais confortável do que dormir no chão, e o óleo no tanque de combustível também pode ser usado como combustível. No final, com os esforços de Suil, o baú do tesouro de madeira comum sob a água não conseguiu escapar da palma da fora. Em seguida, não sei se Suil está possuído pelo imperador ou o que, mas esse cara pegou 10 caixas de tesouro, uma após a outra, em 1h30. Um total de baús de tesouro de madeira comuns, 4, baús de tesouro de madeira comuns, 3 e baús de tesouro de madeira comuns foram colhidos no total. A partir desses baús de tesouro, Suil abriu um total deles. Madeira comum asterisco 40 cigarros Zongua, 1 maço, asterisco 2 5 kg de arroz asterisco 2500 g de sal comestível ensacado asterisco 4. 20 litros de óleo diesel asterisco 2 cadeira de massagem de luxo asterisco 2 5 kg de cimento ensacado asterisco 2.
Projeto de vara de pesca comum *2 Projeto de construção de chalé comum *2 Isca aprimorada *4. Quanto a Suil desta vez, ele prestou mais atenção aos itens abertos no baú do tesouro de madeira de 2 estrelas. Quanto ao resto dos itens, mesmo que ele não tivesse talento de percepção, Suil estava muito familiarizado com o que essas coisas poderiam ser usadas. Então, desta vez, Suil concentrou sua atenção nos 3 itens que foram abertos do baú do tesouro de madeira de 2 estrelas. Projeto de vara de pesca comum. Introdução. Pode ser usado para coletar materiais e atualizar varas de pesca novatas. A atualização requer os seguintes materiais: FRP01, fio trançado P01, pano de carbono 01. Desenhos de construção de bangalos comuns. Introdução. Pode ser usado para construir um bangalô comum de 30 metros quadrados. Os materiais de construção são os seguintes: cimento 0,25, tijolo vermelho 0,200, areia 0,100. Isca aprimorada. Introdução. Pode ser usado para pescar a baús de tesouro de nível. Nota: recomenda-se usar uma versão atualizada da vara de pescar comum para pescar, caso contrário, usar uma vara de pescar novato com esta isca causará facilmente danos à vara de pescar. Para ser honesto, Suil nunca viu material para atualizar a vara de pescar. Quanto aos materiais de construção do bangalô comum, Suil está sobrecarregado. Esqueça, se você tem um carro, vamos morar no carro primeiro e coletar lentamente os materiais. Depois de olhar para a lista de materiais, Suil balançou a cabeça. No segundo seguinte, olhando para as pilhas de objetos no chão, Suil sentiu um pouco de dor de cabeça novamente. Se você não tentar melhorar o nível desta ilha, há muitas coisas para trás e não há lugar para colocá-las. Depois de ver que ele ainda tinha 7 oportunidades de negociação hoje, Suil também começou a postar informações de negociação. Item comercial: 3 sacos de sal comestível, pacote de 500 gramas. Itens para troca: FRP01, fio trançado PE01, pano de carbono 01. Cada pacote de sal comestível pode ser trocado por um. Suil pesquisou esses materiais na barra de pesquisa agora e descobriu que, até agora, ninguém negociou, então Suil apenas postou uma mensagem de transação nele, e Suil também colocou a notícia no topo da onda. Por um tempo, na área onde Suil estava localizado, alguns caras que estavam realmente ociosos e confusos, depois de descobrir que Suil havia colocado as informações da transação no topo, eles imediatamente começaram a conversar novamente. Venha fofocar. No canal de comunicação neste momento, um grupo de sobreviventes lançou diretamente suas próprias especulações sobre os itens que Suil comprou. Alguém sabe para que o chefe quer essa coisa? A julgar pelo material, deve ser o material de uma vara de pescar. Vara de pescar? Todo mundo não tem uma vara de pescar? Você não é estúpido lá em cima? Você é o número 1 da lista e há 20 porções extras de isca comum todos os dias, e você não pode pegá-la com uma única vara. A seca morre e a inundação morre. Em relação a isso, Suil, que também aproveitou para dar uma olhada no canal de comunicação, viu que alguém já havia adivinhado que ele queria esses materiais para fazer varas de pescar, então ele não ficou surpreso. Afinal, com tantos sobreviventes, não é surpreendente poder adivinhá-los. E quando Suil comprou essa coisa, ele não se preocupou em encobri-la, porque se outras pessoas pescassem ao projeto da vara de pescar comum, elas naturalmente saberiam os materiais para atualizar a vara de pescar, então não havia necessidade de encobri-la. Depois de classificar os itens no chão, Suil começou a pescar novamente. Neste momento, sob a orientação de Suil, Wang Teng, que fez 30 porções de isca comum com longarina de energia comum misturada com farinha, também começou a pescar animadamente. Wang Teng naturalmente viu as informações da transação que Suil fixou no topo agora. Para ser honesto, Wang Teng realmente gostaria de saber como mexer na vara de pescar. Quanto ao ditado de que se você tem os materiais, você pode mexer com eles, Wang Teng é 10,000 vezes inacreditável. Como esta vara de pescar não é o mesmo que uma vara de pescar comum, é uma vara de pescar para baús de tesouro de pesca, deve haver alguns outros truques nela.
É só que Wang Ten não foi estúpido o suficiente para conversar diretamente com Suil e perguntou a Suil. Wang Ten ia pescar para ver se conseguia algo bom e depois ir até o chefe para trocar notícias. Ao mesmo tempo, as ilhas onde Suil está localizado estão na lista de valores de prosperidade, e aqueles que estão por trás de Suil têm pensamentos diferentes. Esta será a segunda semana da lista. Depois de olhar para o nome de Suil na lista, uma cor inexplicável brilhou em seus olhos. Proprietário da ilha nível 1. Nome, Zhou Li. Idade, 24 anos. Força, 0,9 mais, 1. Físico, 0,8 mais, 1. Espírito, 1,3 mais, 1. Nota: os colchetes são os valores de atributo anexados pelo proprietário da ilha em sua própria ilha, e os atributos adicionais serão inválidos quando ele sair de sua própria ilha. Prosperidade da ilha, 10 pontos. Talento. O talento de nível D, adivinhação, pode ser atualizado, até a dedução de nível SSS. Canal de comunicação regional. Canal de comércio regional. Lista de prosperidade regional. Adivinhação de talentos. Introdução. Você pode adivinhar sua própria fortuna 5 vezes ao dia. Este é o atributo de talento de Zoe, o segundo da lista. É precisamente com a ajuda do talento de adivinhação que Zoe pode ocupar a segunda posição na lista. Com a ajuda do método de adivinhação, antes de pescar, Zoe adivinhará por si mesmo para ver qual período de tempo é o melhor para a pesca. Se não fosse por Suil ser 1, Zoe definitivamente seria o número 1 na lista nesta área. Olhando para a última chance de adivinhação que restou hoje, Zoe não hesitou e escolheu diretamente a adivinhação. Li olhando para as palavras da adivinhação, Zoe escolheu decisivamente pescar com Anzou. Quanto ao irmão mais velho Suil, que fazia falta para todos neste momento, ele estava sentado confortavelmente na cadeira de massagem trazida da pesca. Quem não conhecia a cena pensava que estava de férias. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém um tubo de 20 ml de medicina de força comum. Poção de força de 20 ml. Introdução. Tomá-lo pode aumentar o atributo de potência em 0, 2, sem efeitos colaterais. Nota: se o atributo de poder básico for maior que 5, a poção não pode ter efeito no usuário. Justamente quando Suil estava pescando confortavelmente, uma informação sobre o baú do tesouro brilhou nos olhos de Suil. Porra, há uma coisa tão boa! Depois de ver as informações sobre os itens escondidos no baú do tesouro que flutuava na água agora, Suil se animou imediatamente. Morrer! Suil, que rapidamente se animou, arrastou e habilmente trouxe o baú do tesouro contendo a poção do atributo poder na água para a costa. Depois de abrir rapidamente o baú do tesouro, Suil confiou em seu talento de dupla felicidade para colher 2 tubos de ensaio de poções com atributos de força. A partir deste ponto, podemos ver a normalidade do talento de Suil, sem mencionar que ainda há espaço para atualização por trás desse talento. Se os suprimentos comuns forem melhores, se você encontrar coisas tão raras no estágio posterior, Suil vencerá os outros muitas vezes desta vez. Olhando para os tubos de ensaio de vidro em suas mãos, Suil não hesitou, abriu os 2 tubos de ensaio diretamente, despejou-os na boca e soltou um gole. Assim que a poção entrou em seu estômago, Suil imediatamente assentiu. Nesse momento, Suil sentiu seu corpo entorpecido, como se uma corrente elétrica fraca estivesse fluindo por seu corpo. Não pergunte a Suil por que ele sabe como é ser eletrocutado, porque quando ele era criança, ele foi eletrocutado quando tocou no conector do sinal de TV, e parecia tão azedo. Desta forma, o efeito da poção no corpo de Suil durou cerca de 20 minutos, e então Suil imediatamente clicou em seu próprio painel de atributos pessoais. Proprietário da ilha nível 1. Nome, Suil. Idade, 23 anos. Força, 1,4 mais, 1. Constituição, 1 mais, 1. Espírito, 5 mais, 1. Escravos próprios, 2 Goblins Lovelin, 10 de prosperidade, e 2 Toyotas, 10 de prosperidade. Nota: os colchetes são os valores de atributo anexados pelo proprietário da ilha em sua própria ilha, e os atributos adicionais serão inválidos quando ele sair de sua própria ilha. Valor de prosperidade da ilha,
20 pontos, classificado em primeiro lugar na região atual. Talento. Talento de insight de nível SSS, talento de nível desconhecido, felicidade dupla, pode ser atualizado. Canal de comunicação regional, canal de comércio regional, lista de prosperidade regional. Nada mal, seria bom ter mais disso. Depois de sentir seu próprio poder aumentado, Suil começou a fantasiar. É que o rosto de Suil ficou sombrio quando ele viu algumas das coisas que pegou em seguida, e ele não sabia se era o espírito do imperador europeu que se transformou no o espírito do não-chefe ou o quê. Porra, não deveria ser. De acordo com o talento de Insight, este lugar é uma área rica em baús de tesouro. Por que todos eles estão pescando algum lixo? Isso será depois que Su Shen pescou a caixa do tesouro medicinal do atributo poder. Dentro de meia hora, ele pescou 10 caixas de tesouro uma após a outra. Mas, agora, não havia alegria no rosto de Suil. Porque os itens que Suil pescou desta vez, sem mencionar as poções de atributo de poder, não eram nem comparáveis aos 10 tempos de pesca anteriores. A colheita das 10 viagens de pesca de Suil desta vez é baú do tesouro de madeira comum 4, baú do tesouro de madeira comum 3, baú do tesouro de madeira comum 2, baú do tesouro de madeira comum 1. Comparado com os ganhos das 10 vezes anteriores, esse definitivamente não é o caso. 5 porções de madeira comum asterisco 2 shampoo, 500 ml em uma garrafa, asterisco 2 papel higiênico, em uma caixa, asterisco 2 molho de soja haitiano, 500 ml em uma garrafa, asterisco 2. Melancia fresca, 5 kg, asterisco 4 kit de medicina básica asterisco 2 muda de macieira asterisco 4. Madeira comum 40 partes asterisco 2, solo fértil 1 parte asterisco 2. Área da ilha mais um fragmento quadrado asterisco 2. Felizmente, o único baú de tesouro de madeira de 2 estrelas desta vez não decepcionou Suil. Área da ilha mais um fragmento quadrado. Introdução. As ilhas restantes estão quebradas por vários motivos, e os fragmentos de ilha gerados podem aumentar a área da ilha onde você está localizado em 1 metro quadrado. Está tudo bem, está tudo bem. Depois de ver o efeito dessa coisa, Suil escolheu diretamente usá-la. Depois de usar isso, Suil também viu que no painel de atributos pessoais, a área da ilha em que ele estava havia mudado de 100 metros quadrados para 102 metros quadrados. É uma coisa boa, é comparável à poção de atributos. Depois de provar a doçura, Suil imediatamente se preparou para continuar seu negócio de pesca. É só que um som repentino de notificação fez Suil parar temporariamente de pescar. Jin, Survivor Jikin Grow atende às suas condições de bate-papo privado. Posso aceitar bate-papo privado. Encontre alguém com treino de energia novamente, e o nome soa familiar. Ouvindo o som de notificação ao lado de seu ouvido, muitos pensamentos passaram pela mente de Suil. A propósito, parece ser a garota que ocupa o 4º lugar na lista de valores de prosperidade da ilha regional. Olá, Sr. Su. Posso usar outros itens para trocar os efeitos da longarina de energia comum. Jikin Grow, que estará em sua própria ilha, rapidamente enviou uma mensagem para Suil. Eu também quero saber o que a longarina de energia faz. Essas pessoas são muito inteligentes. Além de Suil conhecer a função da longarina de energia comum, Wang Ten também sabia disso, mas essa notícia foi obtida por Wang Ten às custas de uma longarina de energia. Então, naturalmente, Wang Ten não seria uma boca grande, e anunciou essa notícia no canal de comunicação, afinal, ele não é de coração curto. Eu só preciso de fibra de vidro 01, fio trançado P01, pano de carbono 01, se você tiver, pode trocá-lo, se não tiver, esqueça. Você verá a mensagem da garota chamada Jikin Grow na interface de bate-papo. Suil não pensou muito sobre isso e enviou diretamente seu pedido. Depois de ver a mensagem privada enviada pela outra parte, Jikin Grow não pôde deixar de relaxar. Porque ela tem todas essas coisas, embora Jikin Grow saiba essas 3 coisas em seu coração, elas podem ser muito úteis, mas você não pode ter as duas, longarina de energia e essas 3 coisas. Jikin Grow tem que fazer uma escolha. A intuição diz a Jikin Grow que o efeito da longarina de energia comum é maior do que o dessas 3 coisas no estágio inicial. A este respeito,
Ji Qingruo ainda acredita em sua própria intuição, porque seu talento é talento de nível A para aprimorar os 6 sentidos. Depois de reagir rapidamente, Ji Qingruo também respondeu diretamente a Suil. Senhor Su, eu tenho todas essas 3 coisas. Vou tirar uma foto do item comercial que você desligou e ver como fica. Nesse momento, Suil viu a mensagem de resposta da outra parte e de repente recuperou sua energia. Puta merda, essa garota tem tanta sorte? Ela pesca há tanto tempo, mas não pegou um único material de atualização. Ela guardou todos eles e ainda tem cristais de energia na mão. Incrível! Ok, depois de tirar a foto, vou lhe enviar a utilidade dessa coisa. Em relação a isso, Suil também respondeu diretamente a Ji Qingruo. Depois de ver a notícia do retorno de Suil, Ji Qingruo não hesitou e escolheu diretamente o acordo. Imediatamente, Suil ouviu a notícia de que a transação foi bem-sucedida. Depois, Suil copiou a mensagem enviada para o Naya de Wang Tei da mesma forma e a enviou para Ji Qingruo. Devo dizer que a informação é valiosa nos dias de hoje. Obrigado, Sr. Su. Depois de ver o efeito da longarina de energia comum enviada por Suil, Ji Qingruo também não se esqueceu de enviar uma mensagem de agradecimento a Suil. Suil não respondeu a isso. Afinal, não há muitas mensagens para hoje, então você tem que salvá-las. Se houver outra transação, seria um pouco fodido se você não pudesse responder a mensagem. Neste momento, Suil olhou para os 3 materiais à sua frente, em seguida, tirou diretamente o projeto de vara de pescar comum. Depois de colocar todas essas coisas ao lado da vara de pescar novata, Suil escolheu diretamente usar o projeto de vara de pescar comum. Jin, sua vara de pescar novato foi atualizada com sucesso para uma vara de pescar normal. É preciso dizer que o conjunto completo de materiais é rápido. Suil apenas escolheu usá-lo. No segundo seguinte, uma luz branca brilhou na frente de seus olhos, e os materiais e plantas desapareceram em um piscar de olhos, deixando apenas uma vara de pescar escura. Vara de pescar comum. Introdução. Atualizado a partir da vara de pescar novato, ele pode pescar para baús de tesouro de madeira comuns. Durabilidade, 200. Nota. Toda vez que você pega um baú de tesouro, a durabilidade da vara de pescar é de -1. Quando a durabilidade for 0, a vara de pescar será danificada. Quando a durabilidade cair abaixo de 10, você pode optar por usar o material de atualização da vara de pescar para iniciantes para repará-la. Dicas extras. Use a versão aprimorada da isca e afunde-a a uma profundidade de 5 metros debaixo d'água. Você pode pegar um baú de tesouro de madeira de 2 estrelas e meia estrela, no mínimo, e um baú de tesouro de madeira de 5 estrelas, no máximo. Esta reunião olhou para os atributos atualizados da vara de pescar, e Suil não pôde deixar de se sentir um pouco pronto para se mover. Afinal, ele ainda tinha 4 iscas aprimoradas na mão. Vovó, você não pode pegar um baú de tesouro 5 estrelas, então você não pode puxá-lo para cima. Nesse momento, Suil de repente pensou na dificuldade de pescar um baú de tesouro de madeira de 2 estrelas, em seguida, calculou silenciosamente em seu coração, o baú de tesouro de madeira de 5 estrelas a dificuldade de puxar para cima. Não, não, vamos terminar a isca comum primeiro e ver se podemos pegar algumas poções de atributos para aprimorar